Você não vai acreditar no que esse suspeito de duplo homicídio fez antes de ser mandado para fora de casa, só de toalha e com as mãos para o alto. Ele teria tentado tornar o ChatGPT cúmplice de assassinato em um plano doentio, enquanto autoridades buscavam dois estudantes desaparecidos da Universidade do Sul da Flórida. O que ele supostamente perguntou à IA antes e depois dos assassinatos. Estamos acompanhando o caso apresentado pela Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. Bem, pessoal, rapidinho, eu quero falar para vocês sobre esse aplicativo. Ele se chama Upside. Ele te dá dinheiro de volta em compras do dia a dia, como combustível, supermercado e comida para viagem. Então é assim que funciona. Muito fácil. Baixe o Upside. É gratuito. Aproveite uma oferta em mais de 100 mil parceiros, pague com seu cartão, confirme a compra e receba dinheiro de volta. Use o Upside para buscar ofertas ao abastecer ou pedir comida à noite. Após gastar, o valor aparece no app e posso transferir direto para minha conta bancária. Usuários frequentes do Upside ganham em média $254 de volta por ano. Para começar a receber seu dinheiro de volta, clique no link da descrição ou escaneie o QR Code e use o código promocional OTC para ganhar bônus extra de 25 centavos por galão no primeiro tanque de gasolina. O desaparecimento dos estudantes da USF, que teve destaque nacional, teve um desfecho indesejado. A polícia de Tampa diz que ambos estão mortos e acredita que já tem a pessoa responsável sob custódia. E Hasham Abu Garbi está aqui? Ele está presente e está no quintal lateral. Excelente, obrigada. Aqui está o suspeito, Hisham Abu Garbi, em sua primeira aparição no Tribunal do Condado de Hillsborough. Ele agora está acusado dos assassinatos, um casal de namorados, Zamil Lamon e Nahida Brist. Zamil e Nahida eram estudantes da USF em Tampa, e a polícia diz que seus assassinatos foram premeditados. E aquelas supostas perguntas ao ChatGPT podem ser uma prova clara de que esse foi um plano que o suspeito supostamente colocou em prática. Antes de mostrar as mensagens, quero explicar como chegamos aqui. Zamil e Nahida foram dados como desaparecidos na sexta-feira, 17 de abril. Nahida parecia amar música. Era de Bangladesh e se esforçava para obter um diploma de pós-graduação em engenharia química. Quanto ao Zamil, ele também era de Bangladesh e estava namorando a Nahida. Ele estudava geografia, ciências ambientais e políticas na USF. E você só pensa na jornada que os dois fizeram, viajando pelo mundo até Tampa para buscar um diploma universitário americano. Ambos foram vistos pela última vez no dia anterior ao relato do desaparecimento, quinta-feira, 16 de abril. Aparentemente, há imagens de câmeras de segurança que mostram eles no campus, de acordo com a polícia. Agora, temos registros judiciais que apresentam detalhes muito específicos que as autoridades dizem provar que Hasham Abu Garbi seria o responsável. Então, vamos analisar o que estamos descobrindo e a maneira única como a polícia conseguiu localizá-lo. Quero começar com o momento em que esse casal foi dado como desaparecido pela primeira vez. No dia 17, um amigo deles avisou a polícia da USF que não tinha notícias de Nahida desde cerca de 10 horas da manhã do dia anterior e que tentou ligar para ela e seu namorado, mas ambos os telefones estavam desligados. Parecia muito estranho. O amigo contou que falou com Zamil pela última vez no dia 16 por volta das 3 da tarde. A polícia então ligou para os amigos do casal e cada um deles disse que não tinha notícias do casal desde mais ou menos o dia 16. A investigação levou a polícia ao apartamento de Zamil, que ele dividia com mais duas pessoas. Eles apenas compartilhavam o espaço comum, cada um com quarto e banheiro próprios. Você só via quem morava com você quando iam à área comum. Segundo a polícia, o quarto de Zamil estava trancado. A scooter dele ainda estava lá, o que era estranho, pois ele sempre a usava para se locomover. A polícia analisou as ligações e descobriu que ele falou com Nahida no dia 16, dia em que eles foram vistos pela última vez, por volta de 12h41 da tarde. Eles tiveram outras ligações naquele dia. A última, antes das 3h, a polícia entrevistou os colegas de quarto de Zamil. O primeiro disse ter visto Zamil no dia 15, uma quarta-feira, enquanto ele preparava o jantar. O segundo colega disse que não sabia onde Zamil ou Nahida estavam. Mas a polícia disse que havia algo sobre aquele colega de quarto que começou a chamar a atenção deles, e era um curativo que ele tinha no dedo mindinho. O colega de quarto disse que era porque ele estava cortando uma cebola e se cortou, mas parecia haver mais nessa história. Esse colega de quarto foi então levado para a delegacia para conversar, e o nome desse colega de quarto era Hisham Abu Garbi. A polícia supostamente comentou sobre o curativo que Hasham usava no dedo mindinho na sala de interrogatório.
O suspeito alegou ter se machucado cortando cebola, repetindo o que disse no apartamento. Mas e esta pergunta de acompanhamento? A polícia perguntou: o que você estava preparando quando cortava aquela cebola? Hasham não conseguiu lembrar. E isso parece um pouco estranho, não é? Hasham disse que o casal desaparecido nunca tinha estado no carro dele antes. Ele também disse que nunca tinha ido a Clearwater. Essas duas declarações são importantes porque a polícia ainda não tinha contado a ele que rastreava seu veículo e celular. Então, quando a polícia confrontou Hasham com o fato de que eles tinham dados de rastreamento mostrando que ele tinha ido a Clearwater e mostrando que o celular de Zemil também estava naquela área, a história começou a mudar. Hasham contou que usa o app de mapas no celular para buscar pontos de pesca e que foi a Clearwater apenas para conferir esses locais. Quando a polícia pediu prova no celular, Hasham disse que apagou o histórico. Assim, a história vai mudando conforme surgem novas informações. A polícia afirmou ter rastreado o telefone de Zemil, que seguia na mesma direção do carro de Hasham. Isso não poderia ser coincidência, certo? A história então mudou novamente e ele admitiu que Zamil estava em seu carro, assim como sua namorada. Hasham disse que Zamil não explicou por que queria carona para Clearwater, apenas contou que deixou o casal na praia e não os viu mais. Agora, claramente, quando você ouve tudo isso, a história parece extremamente suspeita à primeira vista. Mas então a polícia começou a investigar mais aquele apartamento, e foi aí que eles encontraram alguns itens perturbadores no lixo. Havia fita adesiva com um lenço branco que tinha uma substância que parecia sangue, segundo a polícia. Agora, Hashim negou saber qualquer coisa sobre esses itens no lixo. A polícia aprofundou a investigação e achou no quarto de Zamil itens femininos, inclusive sapatos tamanho 36 iguais aos que Nahida usava nos vídeos de vigilância quando foi vista pela última vez no campus. O outro colega de quarto afirmou que no dia 17, quando o casal foi dado como desaparecido, viu Hasham usar um carrinho para levar várias caixas de papelão às caçambas de lixo próximas ao apartamento. Hasham disse que eram apenas roupas velhas, de acordo com os registros do tribunal. Agora, porém, a polícia parece estar focando em um suspeito. Você vê essa história desmoronando. E então eles vão até a mãe de Hisham, que não exatamente acobertou o filho. Ela supostamente disse a eles que na noite do dia 18, o filho dela não tinha um corte na mão por cortar uma cebola. Ela também observou que o filho tinha um problema de controle da raiva. Então, acontece que o corte daquela cebola supostamente não era o único corte no corpo de Hasham. A polícia afirmou que, ao investigá-lo, notou um corte recente no braço e também cortes nas duas pernas. Agora, em geral, o apartamento parecia limpo, mas então a polícia recorreu à sua caixa de ferramentas e usou um reagente revelador. E isso parecia mostrar sangue por toda parte, supostamente na entrada do apartamento, passando pela cozinha, pelos corredores e até o quarto de Hisham. A polícia seguiu o rastro de sangue e encontrou uma bolsa rosa com o documento de identidade de Nahida Bristi, mulher desaparecida. Agora, uma busca no celular de Hisham trouxe descobertas muito interessantes e perturbadoras, incluindo compras feitas cerca de 10 dias antes desse casal ser dado como desaparecido. No dia 7 de abril, Hisham comprou fita adesiva reforçada na Amazon. Depois, alguns dias depois, ele comprou um acendedor, carvão, sacos de lixo e fluido para isqueiro. Ele também fez um pedido no DoorDash de lenços Lissol e produtos da Febreze. E agora chegamos às perguntas do ChatGPT. Elas supostamente mostraram Hisham perguntando, abre aspas, o que acontece se um ser humano for colocado em um saco de lixo preto e jogado em uma lixeira? Quando o ChatGPT disse que parecia perigoso, Hisham teria respondido, como descobririam? Ele também perguntou se era possível alterar o número de identificação do veículo de um carro. Depois ele perguntou se poderia manter uma arma em casa sem licença. E depois, mais tarde, ele supostamente comprou uma barba falsa na Amazon e Hisham perguntou, abre aspas, os carros são revistados no Parque Estadual de Hillsborough? A polícia afirmou que, após analisar o telefone, constatou que ele esteve fora de casa na madrugada de 17 de abril e foi rastreado o tempo todo. A polícia supostamente disse que o carro foi conectado ao celular dele logo depois da 1h da manhã. Ele então teria dirigido até a ponte Howard Franklin saindo do seu condomínio. A polícia afirma que o telefone indica que ele parou no meio da ponte e, após cerca de 3 minutos, voltou a dirigir. Depois, o telefone de Hisham voltou ao apartamento, mas ele ainda não tinha terminado. Cerca de 1h30 depois, o telefone se moveu novamente. Eventualmente, o telefone chega a East 22nd Street e lembre-se disso porque é importante.
Agora, nos próximos dias, Hasham supostamente fez perguntas ainda mais chocantes ao ChatGPT. Cito: já houve alguém que sobreviveu a um tiro de sniper na cabeça? Ele também perguntou: meus vizinhos vão ouvir o disparo da minha arma? E então ele perguntou, cito: a Apple vai saber quem é o novo usuário do iPhone depois do usuário anterior? Ele também perguntou: existe uma temperatura da água que queima instantaneamente? Uma das perguntas mais incriminadoras ao ChatGPT ocorreu dia 23, 6 dias após o desaparecimento do casal. Quando a história ganhou destaque nacional e todos nos perguntávamos o que aconteceu, ele supostamente perguntou: o que significa adulto desaparecido em situação de risco? Nesse momento, Zamil Lyman e Nahida Priest foram considerados assim pelas autoridades. A polícia afirmou ter vasculhado uma rua perto da ponte e achado um grande saco de lixo. A polícia notou que o cheiro do saco de lixo era o mesmo do que sentiram no apartamento de Hasham. Dentro do saco, eles dizem que encontraram o corpo de um homem, abre aspas, em avançado estado de decomposição. Eles confirmam supostamente que era o corpo de Zamil. A polícia diz que ele tinha ferimentos no torso e suas pernas estavam profundamente laceradas na altura do quadril para que pudesse ser dobrado dentro do saco, de acordo com a polícia. Seus pulsos e tornozelos estavam amarrados e ele estava nu. Então, os restos humanos que foram descobertos esta manhã eram de um corpo, e esse foi positivamente identificado como sendo de Zamil. Ainda estamos procurando ativamente por Nahida. E novamente eu imploro à comunidade, se você tiver qualquer informação sobre onde a viu, ou se ela foi vista recentemente, por favor, informe ao gabinete do xerife do condado de Hillsborough imediatamente para que possamos resgatá-la em segurança. Mas não temos nenhum indício para pensar que ela está ou não está. Ainda estamos tentando ativamente encontrar Nahida. A autópsia mostrou que ele foi morto a facadas. Até a gravação, o corpo de Nahida não foi encontrado, mas a polícia afirma nos registros do tribunal acreditar que ela foi vítima da mesma situação que seu namorado Zamil. Documentos judiciais afirmam que a polícia acredita que Hasham esfaqueou Zamil e Nahida várias vezes com uma lâmina. Eles também dizem que ele comprou produtos de limpeza para supostamente limpar a cena. O corpo de Zamil teria sido descartado ao lado de uma ponte. E foi isso que aconteceu na sexta-feira, 24 de abril, uma semana depois que aquele amigo preocupado disse que não tinha visto Zamil ou Nahida. As autoridades prenderam Hasham. Ele saiu da casa da mãe com as mãos para o alto e vestindo apenas uma toalha. Hoje, por volta das 9 horas da manhã, recebemos um chamado de violência doméstica. As viaturas atenderam à ocorrência. Sabíamos que essa era a casa do suspeito. As viaturas atenderam à ocorrência. Conseguimos tirar a família da residência e levá-los para um local seguro. Naquele momento, ordenamos que o suspeito saísse ao encontro dos nossos agentes. Ele se recusou. Isso continuou por um tempo, cerca de 20 minutos mais ou menos. As ordens continuaram sendo dadas ao suspeito. Ele não respondeu nem saiu. Nesse momento, a SWAT foi acionada. A SWAT atendeu à ocorrência e por volta das 10 horas e 36 chegou ao local. A SWAT então se mobilizou e ordenou que o suspeito saísse da residência. Nesse momento, ele saiu pacificamente e foi detido. Essas são as acusações contra o suspeito. O nome do suspeito é Hisham. Não se sabe o que ocorreu na casa que resultou na ligação por violência doméstica. No fim de semana, as acusações passaram para 2 de homicídio em primeiro grau. No sábado, Hisham fez sua primeira audiência no tribunal por homicídio e está sendo representado por um defensor público. Ele permanece preso. Ele deve ir ao tribunal terça-feira para audiência de custódia. Recebemos agora o ex-promotor do condado de Palm Beach, Flórida, Dave Ehrenberg, para comentar o caso. É sempre um prazer tê-lo no Law and Crime. Você sabe, a parte do ChatGPT nisso é simplesmente surreal ler o que ele supostamente perguntou a um chatbot antes desses supostos assassinatos e até depois. Quero dizer, como ex-promotor, se você tivesse esse tipo de evidência e o ChatGPT é relativamente novo, o que isso significa para o caso? Se os criminosos não fossem tão estúpidos, os promotores teriam muito mais dificuldade, porque os promotores têm acesso à tecnologia que nem é tão revolucionária assim. Quero dizer, já estamos usando IA há um tempo. Já usamos o Google há um tempo.
E mesmo assim, os criminosos continuam achando que, de alguma forma, essas plataformas são anônimas, que eles não deixam rastros, que é algo que você faz e ninguém sabe como rastrear. Mas todos nós sabemos como rastrear, e é muito fácil de rastrear, mesmo se você usar o modo anônimo. Então, quando você faz buscas por coisas como, ei, posso colocar um corpo em uma lixeira? O ChatGPT alerta, isso é perigoso, não faça. E então você vai lá e pelo menos joga alguns dos pertences das pessoas que você supostamente matou naquela lixeira. Isso não é bom para você. E então você mente sobre coisas que podem ser facilmente desmentidas por evidências digitais. Então esse cara era amador, ele vai se dar mal por causa disso. A única coisa que não sabemos é, primeiro, onde está o corpo da vítima feminina? E também, qual é o motivo disso? Ainda não sabemos. Sabemos que ele era colega de quarto de Zamil, que namorava Nahida, mas não sabemos exatamente por que ele supostamente faria isso. Sabe, já falamos antes sobre casos em que um suspeito pode deixar o celular para trás ou desligar o celular porque sabe que as autoridades podem rastrear e localizar. Parece que esse cara não fazia ideia de que as autoridades realmente têm essa capacidade. Ele negou ter visto as vítimas no dia em que desapareceram. E então, quando descobriram que o carro dele, por causa de um leitor de placas, estava em Clearwater, onde o celular da vítima feminina estava emitindo sinais. Ele então disse, na verdade eu levei elas. Eu as levei. Ok. Então você contradiz totalmente a sua história original. E então eles perguntaram para ele, o que você estava fazendo naquela área então? Depois que você as levou, ele estava na área onde o telefone também estava emitindo sinal. Ele disse que só aconteceu de estar naquela área também para procurar lugares para pescar, e isso de acordo com os documentos apresentados pelos promotores. E então o promotor disse, ok, mostre-nos alguma evidência. Ele disse, bem, eu usei o aplicativo de mapas. Eles disseram, ótimo, mostre isso para nós. Ele disse, eu apaguei todas as evidências de que usei o aplicativo. Eu apaguei o histórico de localização do meu celular, desculpa. O cara não consegue se ajudar. Encontraram um curativo no dedo mindinho dele porque seriam feridas defensivas. Ele alegou que se cortou cortando cebolas. Perguntaram o que ele estava preparando. Eu não me lembro. Quero dizer, isso aconteceu tantas vezes também. Eu sinto que, e você sabe, vamos ver o vídeo do interrogatório e espero que um dia a gente veja o vídeo do interrogatório desse caso, porque parece que a história dele saiu do controle muito rápido com os agentes do xerife lá no condado de Hillsborough. Mas com que frequência você vê que não é a primeira pergunta e sim a segunda e a terceira que parecem desmontar uma história? Nesse caso, pareceu se desfazer tão facilmente quanto: ok, você estava cortando cebolas. O que tinha para o jantar naquela noite? E ele nem conseguiu responder isso. Isso me lembra quando Homer Simpson foi perguntado, e tudo o que ele precisava fazer era dizer o nome dele. Perguntaram o nome dele e ele disse, não sei, quero dizer, é o mesmo tipo de situação. Eu estava cortando cebolas. O que você estava preparando? Eu não lembro. Ok, tudo bem, cara. Quero dizer, e aí eles encontram o recibo da CVS de sacos de lixo e lenços desinfetantes, Lysol e coisas que poderiam ser usadas para se livrar de um corpo. Quero dizer, do mesmo jeito que pegaram ele, pegaram esse cara, também encontraram pedaços usados de fita adesiva prateada no lixo. Como muitos, havia fita adesiva prateada após o suposto assassinato, além de um pouco de sangue na parte interna da fita. A única pergunta que me faço é por que ele fez isso. E então eu acho que é só uma questão de tempo até encontrarmos o corpo dessa pobre garota que ele supostamente matou. O primeiro corpo foi achado perto da ponte, talvez o dela também esteja próximo. E quero dizer, ele também pediu alguns desses itens da CVS pelo DoorDash, então esse é outro detalhe que você pode rastrear facilmente. Quero dizer, certamente não quero, dar as respostas da prova sobre como sair impune dessas coisas, mas esse cara parece que estava completamente alheio. Felizmente para as autoridades que buscam resolver isso. É muito perturbador. Quando você pensa no que supostamente encontraram naquele saco de lixo, o corpo de Zemil. Não há um segundo corpo, mas há DNA. Isso realmente seria tão importante? E claro, para dar um desfecho para a família dela, você quer encontrar o corpo dela e poder, para essa parte da situação.
Mas apenas em termos de levar uma acusação adiante, acusar alguém de homicídio, como ele será, como ele está sendo pelo caso de Nahida, mas ainda não temos o corpo dela, apenas o DNA. Quão forte é esse DNA para convencer um júri nesse caso? O DNA é excelente. Agora, os jurados compreendem o DNA e reconhecem sua força. Estamos longe da época do O.J. Simpson, quando mostramos DNA aos jurados e eles não entendiam nada. Se a luva não serve, tem que absolver. Agora, o DNA é tão conclusivo quanto possível. É quase como ter uma gravação em vídeo disso. Quero dizer, é muito importante. Quanto ao corpo, os promotores gostariam de ter o corpo, mas não é obrigatório. É possível apresentar acusações de assassinato, como fizeram aqui com 2 de homicídio, mesmo sem o segundo corpo, e eles também o acusaram de mexer em um cadáver. Então isso mostra um sinal de encobrimento aqui. Ele supostamente está mexendo nas coisas. Quero dizer, acho que também é muito revelador quando eles fizeram entrevistas com a família do réu. Eles falaram com a mãe dele, que disse: ah, sim, ele tem temperamento ruim. Não é bom quando sua própria mãe fornece à polícia boas provas para te incriminar. Sim, e pelo que eu sei, foi mais ou menos uma semana em que eles foram considerados em perigo. Eles foram considerados desaparecidos. Parecia que as autoridades perceberam bem rápido que tinha algo errado, especialmente com esse colega de quarto. Também achei interessante o vídeo dele só de toalha, mãos para cima, enquanto a SWAT o retirava. Aquilo tinha relação com uma ocorrência doméstica. Ainda há pouca informação sobre isso. Quanto à motivação, você precisa mesmo dela? Parece que já tem tudo de que precisa, se for promotor. Eu sei que seria bom ter, mas nenhum caso é tão simples assim. Mas por todos os motivos que discutimos e pelas provas apresentadas nesse documento que os promotores colocaram, mesmo sem a motivação, parece um caso realmente forte. Sim, os jurados gostam de saber o motivo. Ter motivação é bom, mas não é essencial em um caso de assassinato. Não é preciso mostrar ou provar a motivação. Você só quer isso porque os jurados vão perguntar. Isso me lembra o caso do Bryan Kohberger, com evidências esmagadoras contra ele. Até hoje não sabemos o motivo, só que ele era estranho e fascinado por assassinos em série. Mas isso é algo que os jurados não gostam, essas perguntas em aberto onde eles ficam tipo, olha, cabe a nós decidir por que ele fez isso, por que alguém faria isso. Para alguns jurados isso pode gerar dúvida razoável, aqui não, as evidências são suficientes. Suspeito que saberemos mais conforme o caso avança sobre por que ele supostamente fez isso. E voltando à questão do chat GPT, porque eu sei que quando você era promotor, quero dizer, tenho certeza de que havia muitos casos. O histórico do Google pode revelar pessoas, e há vários casos de grande repercussão envolvendo buscas em mecanismos de pesquisa. E isso parece suspeito. Parece que com esses chatbots, nesses casos em que alguém está colocando uma pergunta de como encobrir um crime, como supostamente acontece aqui, parece algo mais pessoal, parece algo bem diferente. Como você viu alguns desses chatbots e o fato de que as pessoas realmente pediram ajuda a eles, supostamente para encobrir crimes? Como isso será algo que promotores poderão usar conforme se torne mais comum? Sim, pergunte a Corey Richens, a mãe de Utah, que matou o marido após várias tentativas de envenenamento. Ela estava fazendo essas perguntas no Google sobre, sabe, veneno e boas prisões para ir e coisas assim, tipo, uau. É como se ela fosse direto ao ponto, tipo, só faltou mandar a pergunta direto para os promotores. Isso só poupa tempo ao invés de enviar para o Google, já que no fim irá para os promotores. E é esse o ponto aqui. Esses caras, como eu disse, criminosos, fazem coisas estúpidas. Quero dizer, eles fazem ligações do presídio e são avisados que a gravação pode ser usada, que essa ligação está sendo gravada. Promotores revisam gravações e, ainda assim, há comentários incriminadores nas ligações da cadeia. Por que seria diferente com buscas no Google? Então, ele comparece pela primeira vez ao tribunal durante o fim de semana. Isso foi no sábado. Acho que ele tem uma audiência de custódia amanhã, na terça-feira, mas ele está sendo representado por um defensor público. Tipo, como você defende esse caso? Quero dizer, qual é o caminho? Como você segue em frente? Por todos os motivos discutidos, parece muito forte para os promotores, especialmente as provas digitais, que são muito incriminatórias para Hersham. É bom, se não encontrarem o corpo da segunda vítima, você insiste nisso, você insiste na falta de motivação. Você também culpa a polícia. Você diz que a polícia tirou conclusões precipitadas e já tinha ele em mente sem seguir todos os procedimentos corretos.
A polícia realmente não pode satisfazer um bom advogado de defesa criminal. Quero dizer, se a polícia fez 100 coisas certas, os advogados de defesa vão dizer, ele não fez 101 coisas certas. Isso já faz parte do processo. Eles vão exigir que a acusação cumpra seu ônus de provar o caso além de qualquer dúvida razoável. Eles vão tentar encontrar falhas no caso da acusação e esperar que consigam fazer com que um jurado encontre alguma dúvida razoável e isso resulta em um júri sem consenso. A Flórida é um estado com pena de morte, e eu só penso nos detalhes que sabemos até agora. O estado em que o corpo de Zemil foi encontrado. Ele teria sido esfaqueado. Falamos sobre a premeditação, até voltando ao dia 13 com a pergunta ao ChatGPT sobre um corpo em um saco de lixo. Isso parece atender ao requisito, se ele for considerado culpado disso, de que este é um caso em que a pena de morte poderia ser aplicada? Sim, na Flórida é o estado mais fácil para se aplicar a pena de morte, porque você não precisa de um júri unânime na fase de sentença para conseguir a pena de morte. Você precisa disso na fase de determinação da culpa. Na fase da sentença, basta 8 dos 12 jurados para aplicar a pena de morte. Nenhum estado exige menos que isso. Ao aplicar a pena de morte, é necessário apresentar e provar pelo menos um agravante, além de qualquer dúvida razoável. E aqui, eles talvez consigam provar que foi algo frio, calculado e premeditado. Isso é um agravante. Acho que é o agravante mais forte nesse caso. Você pode perguntar, quer evidências de premeditação? Que tal comprar os sacos de lixo na CVS, os lenços desinfetantes Lysol, o Febreze no dia do desaparecimento e depois as ferramentas de IA que você mencionou? Você está perguntando ao ChatGPT sobre métodos de descarte de corpos. Isso cheira a premeditação. E ainda há outros agravantes como foi hediondo, atroz e cruel. O fato de ser um duplo homicídio, você pode usar isso como o que chamam de condenação concomitante, onde você pode receber crédito pela primeira condenação, mesmo que seja ao mesmo tempo que a segunda, e esse duplo homicídio te qualifica para a pena de morte. E vamos ver o que acontece. Parece ser um caso realmente forte neste momento. É muito triste pensar que esses dois estudantes vieram de tão longe para estudar na Universidade do Sul da Flórida, e isso supostamente aconteceu. Vamos ver o que acontece agora. Dave Ehrenberg, é um prazer tê-lo no Law and Crime. Obrigado pela presença. Obrigado, Chris. Isso é tudo no On The Case, apresentado por Law and Crime. Inscreva-se no YouTube e Spotify. Também transmitimos no Peacock. Sou Chris Stewart. Até a próxima.